Bom, vamos começar então, pessoal, respeitando aí os que chegaram no horário, né? Eu vou fazendo a introdução aí, o pessoal vai entrando. Bom, primeiramente queria agradecer a presença de todos mais uma vez, enchendo aí nossos webinars, né? Com pessoas que querem, que estão a fim aí de aprender e aprender mesmo, porque o nosso convidado de novo aqui, bom, primeiro deixa eu me apresentar, porque quem fez o anterior foi o André Piero. Eu sou Marcelo Ruiz, eu sou coordenador de marketing aqui da Lelo. E eu falo aprender porque nós temos aqui o Mafris, que é o professor e sócio da MCR Contabilidade, que é mais uma vez o nosso convidado aqui, e ele vem dar uma aula gratuita para a gente, viu, pessoal? A gente tem que aproveitar mesmo, porque ele é muito bom no que faz. E também a presença do nosso gerente fiscal e contábil aqui na Lelo, Fernando Sá. Então, muito bem-vindos. Tenha uma boa aula. Hoje acho que vai ser um pouquinho mais breve, porque é um assunto polêmico, mas a gente já falou bastante coisa no anterior, né, no mês de outubro. Anotem as dúvidas. No final a gente vai abrir aí para as perguntas, tá? E fiquem até o fim, porque eu vou falar também de campanha, vou falar, vou falar do próximo tema de webinar que vai acontecer aí para a gente encerrar o ano, que vai ser dia 11 de dezembro, se eu não me engano, tá? Então, é isso. Fernando Sá, Mafres, se vocês quiserem falar, deixo com vocês aí. Boa aula, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom revê-los por aqui. Hoje vamos dar continuidade, tá? Da primeira parte, vamos para a segunda parte. O Mafris vai continuar aí com a apresentação, explicações, e todas as dúvidas vão colocando aí no chat, que a gente já vai respondendo logo em seguida. Vamos lá, Mafris? Maravilha, pessoal. Bom dia a Bom todos. dia. Luiz, Fernando, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar falando aqui para esse seleto público aqui, né? E mais uma vez agradecer aqui a presença maciça aqui do teu público aqui num tema indigesto aí para uma segunda, para uma terça-feira de manhã, né? Mas enfim, é, é algo que temos que enfrentar e encarar para o começo de 2026 e nada melhor do que estarmos preparados, né? Afinal de contas, a reforma tributária ela vai acontecer. Estando nós preparados ou não, ela vai acontecer. Aliás, ela já está acontecendo, ela já está em curso, né? Deixa eu compartilhar aqui um pouco desse material. Acho que fica mais fácil para a gente falando em cima do material, não é isso? Consegue ver aí, Luiz? Maravilha, então, pessoal. Sim, Mafris, manda ver. Ok, no nosso último encontro, é evidente que a gente não vai ficar repetindo aqui tudo que falamos no nosso primeiro encontro, até porque o Ruiz falou que vai disponibilizar esse material, se já não o fez, né? Então, não iremos refazer a primeira live. A ideia aqui é apenas a gente recapitular o que falamos lá no nosso primeiro encontro. Nós falamos ali da emenda constitucional que criou a reforma tributária, que estabeleceu a reforma tributária, e ali estamos falando da emenda constitucional 102 lá de 2023. Abordamos os principais aspectos da Lei Complementar 214, especialmente ali na criação do IBS e da CBS. Nós sabemos também que essa lei complementar cria o IS, que é o Imposto Seletivo, mas que não é o nosso foco, não é a nossa realidade, então focamos bastante ali no IBS e no CBS. Falamos do cronograma em que pé que estamos em termos de implantação da reforma. É um cronograma extenso, ele vai até
o término de 2032, portanto, apenas em 2033 a reforma estará implantada na sua plenitude. E definimos um critério ali, que iríamos abordar o problema da vez, né? É importante as empresas terem previsibilidade de como estaremos no ambiente de reforma tributária lá ao término do nosso cronograma lá em 2033, mas nós temos ações práticas, e aí eu já começo a ver aqui no chat algumas dúvidas, né, de ações práticas do dia a dia, de emissão de documento fiscal, coisas que vão acontecer agora, em janeiro de 2026. Pois bem, nessa segunda etapa aqui, nesse nosso segundo capítulo, nós iremos abordar temas práticos dessa transição, né? Ah, vamos lá. No nosso primeiro encontro, nós falamos lá dos regimes de apuração da IBS e da CBS, mas para recapitularmos aqui, nós temos o regime específico, né, que é criado para locação de bens imóveis, enfim. E nós temos o regime geral aqui. E embora ou regime regular, embora a locação de bens móveis, né, locação de impressora, locação de notebook, esteja como aliás, esteja como regime regular, né, ele tem uma série de características que o torna diferente de tudo, né? Primeiro, é aquele fato que nós, a nossa operação não era alcançada pelo ISS ou mesmo pelo ICMS, né? Existia ali um limbo jurídico onde não estávamos incorrendo na hipótese de incidência do ISS, tampouco na do ICMS. E agora passamos a incorrer na hipótese de incidência do IBS, né? CBS eu nem vou entrar, apesar que IBS e CBS são tributos gêmeos, né? Mas a gente já pagava PIS e COFINS, então o equivalente, que seria a CBS, né? Então a gente já era contribuinte. Mas o IBS, que é aquele tributo que vem a ser o tributo estadual e municipal, ou seja, entra no lugar do ISS e do ICMS, nós não éramos contribuinte e passamos a ser a partir já de 2026, e aí a gente vai ver detalhes por que eu falo já a partir de 2026, muito embora já adianto, não terá recolhimento efetivo desse tributo no ano de 2026. E aí o principal problema, né, Fernando, é que falávamos aqui em off aqui antes de começar, o problema é que assim, nós temos um documento fiscal que ampara a operação de locação. Esse documento fiscal se chama fatura de locação. Ocorre que, para efeito de Lei Complementar 214 de 2025, todo e qualquer documento fiscal necessita ser eletrônico, né? E nós sabemos que a nossa fatura de locação ele não é um documento fiscal eletrônico. Ambiente, ele é um documento fiscal eletrônico gerado no nosso software, mas ele não sofre homologação no ambiente nacional ou sequer no ambiente municipal, né? Então, surge aí um problema. Que tipo de documento fiscal teremos que emitir a partir de 2026? É a incógnita, é a pergunta que todos se fazem, e aí eu já adianto que eu não tenho essa resposta, tá? E para não ficar sozinho, né, nessa falta de resposta, né, eu já trago aqui também notícias recentes aqui, inclusive citando aqui, né, o senhor Marcos Flores, que é o gerente de projeto, auditor fiscal da Receita Federal, gerente de projeto de implantação da reforma tributária, onde, recentemente ele deu entrevistas aqui falando que, olha, até o momento nós não temos um documento fiscal, abre aspas, né? Até o momento nós não temos um documento fiscal que acoberte essa operação de locação. Se não tiver, a entrada do setor de locação de bens móveis, reparem, no ambiente de teste,
pode ser postergada. E fecha aspas do entendimento aqui, ele não falou com essas palavras, mas foi o entendimento do senhor Marcos Flores, que é gerente de projeto e de implantação ali da reforma tributária na Receita Federal. Pois bem, como que o mercado enxerga isso? Não tem como a gente começar a emitir um documento fiscal eletrônico se não existe sequer um layout para esse documento. Isso não significa que a reforma tributária vai ser adiada, a implementação dela, né? Como nós já vimos lá no nosso primeiro episódio, a partir do ano de 2025, as empresas vão ter que fazer o destaque de 1% de IBS-CBS, aí eu estou falando de 0,9 e 0,1, né? Esse é um destaque a título de teste. Ele não será necessário fazer o recolhimento efetivo, desde que a gente faça o destaque, só que tem um grande problema, não é um teste puro e simples. Por exemplo, as empresas que emitem nota fiscal modelo 55, que já está homologado essa parte, elas não conseguirão emitir documento fiscal a partir de janeiro. Porque se ele não fizer esse destaque do IBS, CBS, mas não tem que fazer recolhimento. Tá, não tem que fazer recolhimento, mas o teu documento fiscal, o teu XML, que é a realidade não sei se alguma empresa aqui também emite nota fiscal modelo 55, acredito que sim, tá? Então, se você emite uma nota fiscal modelo 55, saiba, o teu software terá que ser capaz de destacar 0,1 e 0,9 de IBS e CBS já a partir de janeiro. Mesmo que não haja, não vai haver, a necessidade do efetivo pagamento desse recurso. E aí é onde nós estamos nesse lapso temporal que a gente não sabe que documento fiscal vamos emitir. E aí, para fechar esse assunto, pelo menos da minha parte, Fê, eu já te passo a palavra, o documento fiscal, isso dito também em lives da própria Receita, pessoas do comitê gestor, o documento fiscal tende a ser uma nota fiscal de serviço, muito embora a operação de locação de bens móveis seja uma operação com bens, o documento fiscal vai ser uma nota fiscal de serviço, porque nesse momento, se o IBS e o CBS, como nós vimos lá no nosso primeiro encontro, IBS e o CBS, ele incide sobre operações com bens e serviços, é indiferente você ter uma nota de bem, uma nota fiscal de serviço, vai incorrer no mesmo fato gerador e vai ser necessário ter o recolhimento do tributo. E nesse momento, o próprio Comitê Gestor e a Receita Federal estão se valendo dos documentos fiscais que já existem. Documentos fiscais já existentes. É possível que no futuro nós venhamos ter um documento fiscal único? Pouquíssimo provável, porque imagina quantos campos teria que ter um documento fiscal único. Então, a ideia é utilizar o documento fiscal que já exista e esse documento fiscal ser a interface com esse sistema de apuração. Lembrando, reiterando, a partir da implantação da reforma tributária, todo documento fiscal, quando eu falo documento fiscal, eu estou falando nota fiscal de serviço, nota fiscal modelo 55, conhecimento de transporte, etc, etc, etc. Todo documento precisa ser necessariamente eletrônico. Porque a nota fiscal ou documento fiscal eletrônico, ele passa a ser o protagonista da reforma tributária, né? A obrigação do pagamento do tributo, a obrigação do pagamento do tributo e necessariamente a possibilidade de creditamento, ele nasce na nota fiscal. Ele nasce na nota fiscal. Em alguns casos, a gente vai ver que pode até nascer um pouco antes, né? E, evidentemente, que o direito ao crédito só se dá através da liquidação do crédito tributário. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Fê, você gostaria de fazer alguma consideração a respeito? Bom, foi esse o principal ponto, principalmente para os nossos clientes, que é a questão da fatura e nota de serviço, né? Como o Mafra já disse bem aí, até o momento não tem uma definição, estamos no aguardo.
E outro ponto importante que o Mafra citou, nota fiscal modelo 55, tá? Ela já está disponível em ambiente de homologação, então quem puder já começar a emitir, fazer os testes, é importantíssimo tá com isso validado já no final de dezembro para entrar em 2026 com isso em produção e não haver interrupção aí nas emissões. Acho que é isso, Mapres. Perfeito, Fê. Recapitulando, e nesse momento, Ruiz, com a sua devida licença, aproveitando para fazer um pouco do meu jabá aqui, né? Os clientes do Grupo MCR já receberam, né? E como cliente do Grupo MCR, temos a satisfação de ter a Lelo há quase uma década como nosso cliente, né, Fê? É, Nós fizemos um manual de implantação. Então, nós pegamos toda a Lei Complementar 214, se você me permitir, um minuto, a Lei Complementar 214, permita-me que a quebra do protocolo, eu estou Ô, com fundo Mafris, aqui. você manda aqui, cara. A gente chamou você, aliás, porque a gente confia no seu trabalho. Então, A Lei Complementar brilha. 214 é todo esse fascículo aqui, gente, todo esse volume aqui. E nós catalogamos isso no manual e nós disponibilizamos ao nosso cliente através de planilhas. Ou seja, para que você sente com a sua empresa de software, com a sua software house e implemente a reforma tributária. Nós não achamos certo, nós não entramos no mérito, mas nós entendemos que o nosso cliente já nos paga para prover informação de qualidade. Então, nesse momento, a gente já dispôs isso, sem gerar nenhum ônus extra, para que consiga fazer essa implantação, né? Bom, mas voltando ao nosso assunto aqui, falávamos dos documentos fiscais eletrônicos, né? Porque a partir de agora a gente deixa de tratar como nota fiscal eletrônica e fala como documento fiscal eletrônico, né? É, Por que que é tão importante o documento fiscal eletrônico? O artigo 60 lá da Lei 214, Lei Complementar 214. O sujeito passivo do IBS, da CBS, ao realizar operações com bens ou serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal eletrônico, né? Ou seja, necessariamente tem que ser um documento fiscal eletrônico, e aí nós que trabalhamos com locação de bens, nós sabemos que nesse momento nós não temos um documento fiscal eletrônico. Ele é o único documento capaz de gerar crédito de IBS ao contribuinte, ao quem está lá na outra ponta, né? É, E a partir de agora, a nota fiscal ela passa a ter um caráter declaratório e confessatório. Quando eu emito uma nota fiscal, quando eu emito uma nota fiscal, eu estou declarando, né? Eu estou confessando que eu tenho um débito, né? Com isso, a expectativa, né, Fernanda, é que a gente deva ter um número menor de obrigações acessórias. Com isso, né, a expectativa, né? Oremos, né, para que tenhamos um número menor de obrigações acessórias, né? Então, essa imagem aqui é apenas para recapitular o que seria o documento fiscal eletrônico agora. Ele é a ponte entre empresas e fisco. Uma vez que essa apuração de IBS e CBS, gente, vai se dar de forma automática. Ao você emitir uma nota fiscal eletrônica, um documento fiscal eletrônico, o teu cliente já vai conseguir ver no ambiente de apuração dele, que é um ambiente de apuração assistida, daqui a pouco a gente vai ver como funciona isso, ou seja, é um ambiente online. A partir do momento que eu emito uma nota fiscal para paralelo, por exemplo, vou usar você aqui como exemplo, Fê. A partir do momento que eu emito uma nota fiscal paralelo, a Lelo já consegue entrar lá e ver, opa, a MCR emitiu uma nota para mim. Eu tenho direito a um crédito aqui de X. Tá. Esse crédito, eu já vou usar esse crédito, então. Não, a gente não pode usar agora, nesse momento. Mas ele já vai estar lá nesse ambiente de apuração assistida. No momento que eu fizer a liquidação do crédito tributário, ou seja, no momento que eu fizer o pagamento do meu tributo, a Lelo poderá se creditar desse tributo que eu paguei aqui nessa ponta, tá?
Como que isso tudo se conversa? Somente a partir de documento fiscal eletrônico, e aí você deixa de ter a necessidade lógica de haver a redundância, como GIAs, como houve no passado a GIA, como o SPED, enfim, você deixa de ter essa, essa necessidade, tá? Esse é o esquema básico de apuração de IBS e CBS. E é por isso que a gente precisa de um documento fiscal eletrônico, né? Então, sem entrar no mérito aqui dos valores, do lançamento a débito, do lançamento a crédito, vamos pensar simplesmente aqui na cadeia, né? A indústria, a indústria emitiu uma nota fiscal para o varejo, ou para um distribuidor, um atacado, melhor dizendo aqui. A indústria emitiu uma nota fiscal para um atacado. Ele emite a nota fiscal, o valor que ele paga de tributo, que ele recolhe de tributo, o atacado tem direito ao crédito, né? Quando que ele tem direito ao crédito? Somente no momento que a indústria fizer a liquidação do crédito tributário, no momento que a empresa, que a indústria fizer o pagamento desse tributo, né? Quando ele pagar esse tributo, o atacado poderá se creditar desse crédito aqui, né? Sendo redundante, poderá se creditar do crédito, né? Poderá se creditar do tributo, e, consequentemente, quando ele fizer a venda, nesse caso aqui, ele está fazendo uma venda para o varejo, ele vai ter o débito na operação dele e ele vai poder se creditar de tudo que teve para trás. Tudo que teve para trás, desde que tenha sido feito a extinção do crédito. Eu estou falando sempre de extinção do crédito, porque não necessariamente é pagamento. Extinção do crédito, como o Código Tributário Nacional fala, ele pode se dar de algumas formas, né? E nesse caso específico aqui, vamos imaginar que esse atacado tenha feito em determinado mês muita compra, comprou muita mercadoria, ele está muito estocado e a indústria pagou lá o tributo dele, né? Então, quando um atacadista está muito estocado, ele pode estar com saldo credor, né? Ele pode estar com saldo credor, correto? Porque ele comprou muita mercadoria, tomou muito crédito, ele ainda não vendeu, ele está com o saldo credor. Quando ele faz a venda para o varejo, por exemplo, né? Ele fez uma venda para o varejo, se nesse momento da venda, olha, se no momento da venda ele tiver com saldo credor, esse cara aqui do varejo deu sorte na vida, porque ele fez uma compra e no momento que a nota entrou para ele, já entrou com direito a crédito, porque no momento da emissão da nota, o crédito tributário estava extinto para o atacadista, tá? O atacadista emitiu já com o crédito tributário extinto, portanto, ele pode tomar. E repare que eu estou falando tudo isso em frações de segundos, né? Em frações de segundos, né? Ou seja, estou falando de uma apuração online, em tempo real. Isso só é possível através de um documento fiscal eletrônico. Se não se sabe como que a gente faz isso hoje, a gente faz através de um lançamento por declaração, né? A gente por homologação, mas enfim, a gente lança isso aqui no final do mês através das declarações, das obrigações acessórias, dos SPEDs da vida. Então, não teria como fazer isso de maneira online, se não houvesse um documento fiscal eletrônico. E aí, da mesma forma, né, o varejo também compra, né? E aí, quando o varejo vende para o consumidor final, aí sim, esse cara aqui final, o consumidor final, aí sim ele não tem direito a crédito, porque aí sim, como é uma tributação de consumo, tributação sobre o consumo se deu nesse momento. Ah, Mafis, pode haver consumo no meio da cadeia? Sim, pode haver consumo no meio da cadeia, né? Por exemplo, se esse atacadista aqui compra um veículo, mas esse veículo, na verdade, é para o sócio utilizar para fins pessoais, nesse momento aqui houve uma operação de consumo. A cadeia acaba aqui, tá? A cadeia acaba aqui. Vamos imaginar que esse varejista comprou bebida alcoólica, sei lá, para ter lá, não bebida alcoólica para vender, tá, gente? Não é bar. O bar
quando ele compra bebida alcoólica para vender, ele ele tem direito ao crédito, evidentemente, né? Uma adega tem direito ao crédito, um supermercado tem direito ao crédito. Mas vamos imaginar que seja um outro segmento. Ele comprou bebida alcoólica, por exemplo, já se deu uma relação de consumo, né? Para ter um drink, para oferecer para o cliente, para o cara se sentir mais à vontade. Ou, evidentemente, agora no final de ano é muito comum as empresas darem vinho de presente, alguma coisa assim. Então, se deu uma operação de consumo nesse momento. A partir daqui, você deixa de ter direito à sistemática de débito e crédito. Então, repare. No ambiente de apuração assistida, de apuração online, documento fiscal eletrônico é fundamental e o que falamos aqui, falamos na primeira live, estamos reiterando aqui. A partir de agora, eu só posso tomar crédito do tributo se na ponta anterior, na cadeia anterior, na fase anterior, tiver tido a liquidação do crédito tributário, ou seja, se tiver sido pago esse tributo. Ou mesmo se não tiver sido pago, mas se esse cara tiver com saldo credor. Porque se ele tiver com saldo credor, evidentemente que ele não precisa fazer o pagamento. Mas pelo menos o fisco já vê que ele não é um devedor do tributo naquele momento. Fê, você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. E nesse ponto que é importante saber de quem você compra, né? Então, a Lelo, nesse ponto, se destaca no mercado. É uma empresa consolidada, 100% correta fiscalmente. Então, sempre que você realizar essas compras, tá, Lelo, pode ter certeza que você vai estar com esse direito garantido. Isso é muito bom. Isso é importante frisar. O compliance fiscal vai começar a ser decisivo na hora de fazer uma compra, tá? Você não vai querer comprar de um cara que não paga o tributo. Porque você vai pagar a mercadoria, vai pagar o tributo e não vai tomar o crédito. E aí, já pensando nessa possibilidade, surgiu essa figura aqui, que está prevista lá nos artigos 31 a 34 da Lei Complementar 214 de 2025. O legislador, já pensando nisso, falou: pô, se o tributo é por fora, né? 100 mais 27 de 27, eu estou falando 27 porque a alíquota não saiu ainda, mas tudo indica que deve ser algo em torno de 27%. Então, é 100 de produto, mais 27 de tributo. O cara pagou 127, o cara embolsou o tributo. E ainda o cara não vai ter direito ao crédito. Vamos criar aqui uma sistemática onde o que é do fisco possa vir direto para o fisco e o que é do fornecedor vai direto para o fornecedor. De modo que quando você pagar esses 127, você paga o 127, o 100 vai para o fornecedor e o 27, entre aspas, né? Porque a gente vai ver que nem sempre é os 27, mas o 27 vai direto para o fisco. Afinal de contas, esse dinheiro não é da empresa, é do fisco, né? Seja ele municipal, estadual ou federal, né? É mais inteligente fazer dessa forma e cada um gere o seu recurso. E, ao mesmo tempo, você já dá a possibilidade desse cara que comprou poder gozar do crédito. Ele já pode usufruir do crédito uma vez que eu já fiz o pagamento e já paguei. A minha parcela da minha compra eu paguei. Ah, se as outras compras você não vai pagar, se você vai ficar inadimplente com o fisco, esse é um problema seu. Mas saiba, a minha compra eu fiz isso. Eu fiz o pagamento. E isso nada mais é do que o split payment. Mais uma vez, isso aqui é um termo em inglês que quer dizer pagamento dividido. É, é importante a gente saber que a ferramenta, o conceito split payment, ele já existe, não no mundo tributário. Mas, por exemplo, quando a gente faz uma compra no iFood, já é uma modalidade de split payment. Quando você paga lá R$ 50 numa comida do iFood, você não acha que aqueles R$ 50 vai direto pro restaurante, né? Infelizmente não vai, né? A gente sabe. Vai parte, vamos imaginar que R$ 40 vai pro restaurante e 10 vai para a própria plataforma do iFood, né? A gente não vê isso. De verdade, para nós, como usuário, pouco importa para quem vai o dinheiro. Eu paguei R$ 50 na minha pizza e alguém que divida lá vai ser da mesma forma, né?
o pagamento do tributo. Quando eu fizer o pagamento dos meus R$ 50 também para aquele fornecedor, automaticamente o split payment vai dizer, olha, 40 é do fornecedor, 10 é do fisco. Esses 10 não vai para a tua conta. Gente, isso vai fazer diferença no fluxo de caixa das empresas, tá? Isso vai fazer diferença no fluxo de caixa das empresas. A gente pode depois pensar e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Porque eu estou pensando mesmo em empresas que gozam de um compliance fiscal ok, né, de que tenha um bom compliance fiscal. Normalmente, você recebe esse dinheiro, você vende por 127, esse 127 entra no teu caixa, você fica com esse dinheiro alguns dias ali, e lá no momento do pagamento do tributo, você efetivamente vai lá e tira esse dinheiro do seu caixa. A partir de agora, você deixa de ter a possibilidade de trabalhar alguns dias com esse dinheiro. E sim, não é seu, nunca foi. Mas você trabalhava com ele há alguns dias ali no teu caixa, tá? É, sobre split payment, muito se fala, principalmente em rede social, tá, gente? A gente não é contra rede social, pelo amor de Deus. Eu tenho rede social, acho que o Fê tem rede social, que eu tenho você nas redes sociais, o Ruiz também Sim. tem. Nós temos redes sociais, tá? Não é nada disso. Aqui, alguns temas a gente acha que é muito complexo para ser tratado no Rios. A gente está aqui há dois webinars falando de reforma tributária e não temos a pretensão de esgotar o tema, porque vamos terminar, vai ser o capítulo 2 e tal. Certamente, se quiséssemos fazer uma série com 20 temporadas e alguns capítulos, teria tempo para isso. Eu mostrei o tamanho da lei Tema aqui para suficiente. para vocês, né? Tem muita coisa, e tem mais coisa por sair. Tem o PLP 108 que deve sair até o final do ano, né? Então, voltando aqui para o split payment, muito terrorismo se tem falado sobre isso, se tem tratado sobre isso, principalmente em rede social, mas hoje, dos nossos problemas, o documento fiscal ele é mais urgente, porque o split payment vai ser de implantação de forma escalonada a partir de 2027. Tá? Eu não estou falando para a gente, não se preocupa com isso aqui é letra. Não, não é letra morta, isso vai acontecer, tá, gente? É importante estarmos preparados nesse momento. Estarmos preparados nesse momento. Mas hoje, é muito mais importante estarmos parametrizando as notas fiscais modelo 55 no nosso sistema, estarmos acompanhando qual vai ser o documento fiscal para fatura de locação e no momento que sair, acompanharmos o cronograma e fazermos a implantação de nota fiscal de serviço. Eu já vejo que pingou alguma dúvida aqui falando de nota fiscal de serviço, tá? Pois no momento oportuno a gente pode falar disso. Então, vamos a um passo de cada vez. Eu acho que é um cronograma mais lógico a ser seguido. Como nós já falamos, né, isso vai impactar no fluxo de caixa das empresas, né? Enquanto não implementado, crédito de IBS e CBS somente serão apropriados mediante pagamento pelo fornecedor ou adquirente nos termos do artigo 36. Por que que eu estou falando disso? Porque como não existe split payment hoje, lá em 2027 ele vai ser de forma. Em 2026 não precisa, porque não vai ter recolhimento de tributo, mas em 2027, como ele vai ser implantado de forma escalonada, se houver necessidade de você comprar de um fornecedor que você desconfia que o compliance fiscal dele não seja tão ok, existe a possibilidade de você fazer o pagamento, o recolhimento pelo adquirente, ou seja, você mesmo pagar o seu tributo, lá nos termos do artigo 36 da Lei Complementar 214. Então, comprei de um fornecedor que eu desconfio que o compliance fiscal dele não é regular, aquele mesmo exemplo do 127, você fala assim, olha, fornecedor, eu vou te pagar só 100 e eu estou pagando os teus 20, os 27, eu estou pagando aqui na forma de tributo, tá? Já está entrando lá direto para a tua apuração assistida. Com isso, eu já consigo gerar o crédito para mim, né? E consigo satisfazer essa necessidade do crédito fiscal estar pago na cadeia anterior, tá? Então, o esquema básico do split payment é esse. O fornecedor emite a nota fiscal por 1.270, né? Passa para uma instituição financeira, né?
Quando você vai fazer o pagamento, você paga R$ 1.000 para o fornecedor e 270 vai ali para o governo, vamos chamar assim, o fisco estadual, o fisco municipal. E isso já entra para o ambiente de apuração assistida das empresas, né? E o que que é esse ambiente de apuração assistida, né? De calculadora oficial, né? É uma nova forma de envio de documentos e de apuração real, gente, de tributos, né? À medida que as operações forem acontecendo, tanto de débito, tanto de crédito, as empresas terão lá no ambiente online, como se fosse o nosso Gov hoje, você terá condição de acompanhar como que está a tua apuração em termos de débito e em termos de crédito. Existem APIs disponíveis, e aí, notícia nova, né, Fê, dessa semana, novidade, nós tivemos ali uma live há 2, 3 dias atrás da Receita Federal. É, é importante a gente abrir um parênteses aqui e falarmos que existe hoje um grupo de teste de algumas empresas, acredito que umas 270 empresas que estão no ambiente de teste fazendo a homologação de tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Já existem empresas fazendo, né? E isso em parceria com o próprio pessoal lá da Serpro e da Receita Federal. Esse ambiente de teste ele está sendo feito nesse primeiro momento apenas para a CBS, mas é importante que saibamos que a IBS e a CBS são tributos gêmeos. Tudo que acontece com um gêmeo, enfim, tudo que acontece com um acontece com o outro. Então, o IBS ele tem uma implantação um pouco mais para frente, a partir de 2029, de forma efetiva, né? A CBS já a partir de 2027 ele ocorre de forma efetiva. O IBS, nós temos a necessidade de um comitê gestor, que por enquanto é um comitê gestor interino, então por isso que a CBS está um pouco mais adiantada, mas tudo que acontece para a CBS, de certa forma, ele vai ser replicado para a IBS. E essa semana já saiu o pessoal da Serpro, né, divulgou que as APIs que se comunicam com os sistemas ERPs, eles serão gratuitos, né? Isso é uma boa notícia para o mercado, né? Havia essa dúvida será que as APIs seriam pagas, né? Será que teria algum custo que nada mais seria do que um outro custo de conformidade, né? Mas as APIs serão gratuitas. O que que é essa API? É um motor onde as empresas poderão replicar isso dentro dos seus ERPs e ter esse ambiente de apuração assistida, que é esse ambiente online, onde eu tenho a cada 10 minutos todas as compras, todas as vendas, e eu vou olhando lá o meu saldo, como está nesse momento, tá? Fê, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o risco de cancelamento de notas com esse novo processo. O que pode impactar com o split payment? É, a, Primeiro, o cancelamento de nota, ele poderá ser feito, sim, à medida que é uma operação real, tá? Operação de vida real, tá? As empresas vão continuar tendo o tempo de cancelamento de nota, sim, porque erros humanos sempre vão acontecer. Então, o que a gente está dizendo aqui é que não estamos aqui dizendo que nunca mais poderemos fazer o cancelamento de nota. Mas o que o Fernando está abordando, e faz total sentido, Fê, é aquele cancelamento que a gente faz de maneira extemporânea, né? Ou seja, que a mercadoria verdadeiramente já circulou, que a obrigação tributária já foi gerada, que muito provavelmente ou possivelmente hoje o cliente já até tenha tomado crédito. Nesse segundo momento não vai ser possível mais tomar o crédito, mas ele vai estar lá no ambiente de apuração assistida. Então, se essa operação for real, for ok, tudo bem. Agora, se for uma operação assim, não muito ok, a gente vê que existe risco sim, tá? Para esse cancelamento de forma extemporânea. Perfeito, Marcos. E aí, as novas terminologias, né, e tabelas, né? Lembrando que naquele manual que a gente falou lá no início, o manual que disponibilizamos aos clientes do Grupo MCR, a gente
trata essas novas tecnologias em formas de planilhas, né? Então a gente vai agora falar sobre CST de IBS CBS, tudo bem que a gente já tinha o conceito de CST ali, especialmente para PIS e COFINS, mas a gente está falando na saída, agora a gente está falando na saída e na entrada. O CCLAS-TRIB, que é a classificação tributária, que é um código criado nesse contexto de reforma tributária do consumo, identifica a natureza da operação tributária como venda, transferência, devolução, e aí eu consigo ver se essa operação específica ela é tributada, se ela é tributada com redução de 60%, se ela é tributada com redução de 30%, enfim, é através do CCLAS-TRIB que eu consigo mapear onde que eu enquadro aquela operação, né? NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviço, que é um código padronizado nacional, isso aqui é novo, de certa forma, para a gente, porque quem vende produto está muito acostumado às NCMs, né? Se você vende um produto, impressora, NCM tal, é, notebook, NCM tal, agora a gente passa a ter a NBS, passa a ter não, já existia a NBS, mas no ambiente nacional de nota fiscal de serviço, a NBS ela passa a ser preponderante, né? Principalmente porque o cara que emite uma nota fiscal de serviço lá em Manaus, como eu vejo que tem gente de Manaus aqui, e o cara que emite uma nota fiscal com o mesmo serviço aqui em São Paulo, estamos na- no estado de São Paulo, eu estou na cidade de Santo André, o Fernando e o Ruiz na cidade de São Paulo. Então, nessas três cidades, a nossa NBS será a mesmíssima e estaremos incorrendo na mesma hipótese de tributo. Evidentemente que o tributo, como a gente sabe, a alíquota de destino, ela pode ser diferente. No serviço, nós temos um outro código aqui, que é o código INDOP, né? Que a gente vai ver ali onde que o serviço é realmente onde se dá a tributação, né? E aí, Ruiz, para finalizar aí dentro do nosso tempo acordado, né? Quais são os principais desafios que vemos aqui, né? São os desafios tecnológicos, né? Então, setor de tecnologia, como a gente viu, uma apuração assistida, o teu sistema precisa estar conversando com essas APIs, então é uma, eu gosto da definição do professor Adriano Subirá, né, ex-auditor da Receita Federal, que ele fala que a reforma tributária, na verdade, ela é uma reforma econômica que se dá pela via tributária e de implantação tecnológica, tá? Então, uma reforma econômica que mexe totalmente no ambiente de economia pela via tributária, porque é a via mais difícil no Brasil, ou uma das mais difíceis, e a implantação dela é totalmente tecnológica. Esse conceito não é meu, esse conceito é do professor Adriano Subirá, é, que para mim eu acho que foi quem deu a melhor definição do que é a reforma tributária hoje, né? Ela mexe muito na economia, na forma como se fazer negócio, no ambiente de negócio. A implantação dela, ela é muito tecnológica, e ela mexe num ponto sensível no Brasil, que é a tributação, né? E a necessidade de adaptação das empresas, né? Somos elementos que precisamos nos adaptar ao meio em que vivemos e agora, como empresas, precisamos estarmos preparados aí para essa nova realidade tributária, que é uma realidade tributária para nós, com emissão de documento fiscal eletrônico, com uma não cumulatividade plena. Eu sei que muitos de nós aqui estamos, por exemplo, no lucro presumido, onde o lucro presumido não tem essa não cumulatividade, aliás, não existe nenhuma não cumulatividade, né? Então a gente precisa ter se ambientar esse ambiente de não cumulatividade, onde, por exemplo, o nível de formalização da tua compra passa a ser muito importante. Você e aí, por exemplo, compra sem nota fiscal não faz, além de gerar um passivo tributário, como sempre gerou, não faz sentido nenhum, porque você além de estar expondo a tua empresa, você está abrindo mão de um crédito, e um crédito que vai vir ali
na casa de 27%. É muito, é muito. 27% é muito, né? Então, é um ambiente novo e precisamos nos adaptar, tá? Ruiz, Fê, da minha parte, por hoje era isso, e eu fico à disposição aqui para conversarmos mais sobre o tema, né? Alguma pergunta que porventura tem. Como o assunto ele é muito novo, Fê e Ruiz, eu costumo falar que todas as perguntas serão respondidas, mesmo que aquelas que a resposta seja não sei. Eu acho isso importante, e aqui eu já comecei a ver que desde o começo começaram a surgir as perguntas aqui, né? Então, vamos lá. Você quer ler as perguntas aqui, Fê, para o Mafis poder Vamos ver responder? aqui nas perguntas. Vamos ver. Vamos lá, Mafis. Ontem, a pergunta do Pedro Guimarães. Ontem recebi um comunicado da Prefeitura informando que a partir de janeiro de 2026, as notas fiscais de serviço somente poderão ser emitidas no ambiente portal da nota fiscal eletrônica. Ele não se identificou em qual município ele está, mas provavelmente deve ser o quê? Município de São Paulo, correto? Vamos ver se ele responde aí. Porque assim, não sei, não sei o município. É importante você identificar o município porque como e você entende agora qual é a dor de uma implantação de uma reforma tributária, porque veja bem, Ele é de nós Manaus, estamos viu? Ele acabou de de colocar aqui que ele é Manaus. de Manaus. Pô, imagina, Pedro, a tua realidade de Manaus, né? Isso, por isso que há necessidade da convergência para um padrão nacional, né? Por exemplo, apenas a Prefeitura Municipal de São Paulo iniciou o serviço de web service para teste, né? Então, assim, nós temos 5.571 realidades, 5.571 possibilidades de legislação, né? A Prefeitura de Manaus aí, pelo que você está falando, começou um movimento inverso, né? Você só vai conseguir emitir nota fiscal através do site da própria prefeitura. Seria isso. Realmente eu não tinha não tinha essa informação, tá? Beleza. Bom, mais uma pergunta aqui, Mafres. Tudo isso se aplica ao Simples Nacional também? Pergunta da Andréa Monges. Boa pergunta, Andréa. Andréa, vamos lá. O artigo 41 da Lei Complementar 214, né? Ele trata especificamente, né? Desculpa, só abrir um parênteses aqui, Fernando. O Pedro fala somente através do Portal Nacional. Aí sim, realmente, Pedro, é o movimento que se espera. É o movimento que se espera. Essa padronização das prefeituras para o ambiente nacional, ou seja, eu já volto na pergunta, tá, Fê? Só para a gente terminar a pergunta Tranquilo. do Pedro, Vamos que terminar ficou com o sem Pedro. resposta, porque eu não havia entendido a pergunta. Depois, se você puder até refazer a pergunta, eu te agradeço. Mas voltando na pergunta do Pedro, é exatamente isso, Pedro. Nós temos 5.571 municípios que eles precisarão aderir ao padrão nacional. De duas formas. Ou ele adere ao padrão nacional e passa a fazer como Manaus fez, que é emitir através do portal nacional, ou seja, você entra lá no portal nacional e emite a nota lá, ou baixa isso no teu sistema e tem uma comunicação para o padrão nacional, ou você faz o teu sistema, como por exemplo o município de São Paulo, as empresas que emitem nota fiscal de serviço do município de São Paulo vão continuar podendo emitir a nota fiscal através dos seus RPs lá na nota fiscal do milhão, e a Prefeitura de São Paulo vai fazer essa comunicação com o ambiente nacional. Mas, por exemplo, se eu tomar serviço de uma empresa de São Paulo, eu que estou tomando o serviço, eu consigo entrar lá no ambiente nacional e consultar essa nota fiscal. Então, a gente não vai ver, mas do ponto de vista prático e sistêmico, a emissão de nota fiscal no município de São Paulo ela vai se dar duas vezes.
Evidente que para mim, que sou o cara que emite a nota fiscal, só vai ser uma. Eu emiti a nota fiscal no meu sistema que vai para a nota fiscal do milhão, nota fiscal paulistana. Só que a nota fiscal paulistana vai replicar isso no ambiente nacional. Manaus já fez de uma outra forma. Também é possível, ou seja, ela já aderiu ao padrão nacional. Sabe quem mais fez isso? O Rio de Janeiro, por exemplo. A Prefeitura do Rio de Janeiro também fez é, dessa forma. O que importa é o padrão para serviços vai ser nacional. E muito provavelmente, Pedro, é, nós, locação de bens móveis, nós estaremos no padrão de nota fiscal de serviço nacional, tá? Desculpa, Fê, eu borrifei a pergunta no meio, se você puder voltar, e eu prometo que respondê-la. Imagina, obrigado, Marcos. Vamos lá. É a pergunta da Andréa Monges. Tudo isso se aplica ao regime simples nacional também? Bacana. Aí eu falava da possibilidade lá do artigo 41 da Lei Complementar 214. As empresas do Simples Nacional, né, elas, elas poderão, né, não só do artigo 41, né, mas enfim, do capítulo que trata de Simples Nacional, ela poderá apurar de duas formas. A primeira, como ela já vem apurando, né? Ou seja, lá dentro do DAS, vai existir uma pequena parcela que vai ser referente a IBS e CBS, né? E essa pequena parcela referente a IBS e CBS, ela vai transferir crédito dessa pequena parcela. Então, exemplo, numa nota fiscal de 102, 2 serão crédito, alguma coisa assim, sabe? Ou ela poderá apurar no regime de débito e crédito, tá? E uma vez feita essa opção por apurar no regime débito e crédito, ela pode se creditar de tudo que ela compra e ao vender, ela também terá que pagar o IBS e CBS por fora do DAS, tá, gente? Por fora do DAS, né? Pagar por fora do DAS. Ou seja, ela é simples nacional, mas a sistemática de apuração de IBS e CBS fica por fora do DAS. Quando que isso é interessante? Aí vai de empresa para empresa. A cadeia que esse cara do Simples Nacional está inserido, o cara da frente faz questão de tomar esse crédito? Sim, ele faz questão. Muito embora não esqueçamos que o tributo ele é por fora, tá? Então, aquele cara que vendeu o produto por 102, muito provavelmente, se ele tivesse feito essa apuração por fora, o produto dele custaria 127, onde 27 iria ser o crédito. Então, será que não seria o mesmo preço? Mas o que importa é, a empresa do Simples Nacional pode fazer a apuração fora do DAS e dentro do DAS. E aí, o pior ou melhor, seja lá, essa opção pode ser feita a cada 6 meses, tá? A cada 6 meses eu faço essa opção para o semestre seguinte, tá? Apurei determinado período com o IBS-CBS dentro do DAS, no semestre seguinte eu posso mudar, enfim, posso ficar indo e voltando, salvo uma exceção, que é a questão de pedido de ressarcimento, mas que é muito, muito específico, tá? Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, essa é do Ricardo Cavalotti. Bom dia, sou administrador profissional de estúdios em São Paulo, locações por curta duração por meio de plataforma como o Airbnb. Não emitimos nota fiscal e por isso não temos o fato gerador. Porém, nas tarifas da plataforma cobrada dos hóspedes, eles informam que está incluído o ISS. Sabe me dizer se essas plataformas emitem um documento fiscal? Pois eu nunca vi nota fiscal emitida pelo Airbnb. Falando da reforma tributária, que é o nosso foco aqui hoje, o pessoal de Airbnb, ele vai ter um regime específico para o Airbnb. Ele vai se enquadrar como hotelaria. Então, o cara que é Airbnb hoje,
existe essa forma, como eu perdi o nome, seria Ricardo, é isso? Não, É Ricardo, isso aí. Ricardo, Ricardo, hoje você tem uma forma de tributação, você deve tributar esse valor que você recebe, você deve tributar no seu imposto de renda. A partir da edição da medida da Lei Complementar 214, da reforma tributária, você passa a ser tributado é, como se fosse uma rede de hotel, né? Então você vai ter lá a sistemática de débito e crédito, né? Mesmo você sendo uma pessoa física, né? Você vai passar a ser contribuinte, né? E você vai ter ali uma alíquota salvo engano, da minha parte, a redução de 40%, né, da alíquota final. Posso responder isso depois para você com mais propriedade, mas você estará no ambiente de hotelaria, você estará equiparado à hotelaria a partir da reforma da reforma tributária. Beleza. Ó, tem a da Márcia Ribeiro. Como funcionaria no caso de comprarmos impressoras no toner da Lelo para alocarmos para os nossos clientes? Márcia Ribeiro fez essa. Receberam. Ô, Fê, gostei que ela falou que vai comprar da Lelo, então especificamente essa pergunta é para você. Mas enfim, funciona e você vai comprar. Quando você compra não só impress... isso muda realmente no segmento de locação. O segmento de locação hoje, e aí eu sei que você perguntou do toner, mas eu vou tomar a liberdade aqui para falar da impressora em si, né? Que é a impressora que é um imobilizado, né? Hoje, quando eu compro o imobilizado, né? Eu compro essa máquina, deixo lá no meu ativo fixo, no meu ativo imobilizado, né? E vou tomando crédito da depreciação dela em relação a PIS e COFINS isso para as empresas que são lucro real. Se a empresa é simples nacional, se a empresa é lucro presumido, nem direito a crédito isso gera. A partir do momento da implantação da reforma tributária, quando há a compra desse ativo imobilizado, no caso da impressora, a empresa pode tomar o crédito integral. Nesse primeiro momento, eu já tomo o crédito integral. E evidentemente que a venda, aliás, perdão, que a locação a cada mês eu vou pagando também IBS e CBS sobre aquele valor de locação. E lá no término da vida útil ou no término do contrato de locação dessa impressora, eu normalmente faço a venda desse produto usado, né? Se eu fizer a venda desse produto usado, vamos imaginar que não seja descartado, que tenha algum valor de mercado e que seja vendido, também tem tributação de IBS e CBS sobre esse valor residual. Isso é novo. Repare que hoje a gente não tinha tributação desses momentos. Hoje a sistemática é diferente, né? Se você é uma empresa de lucro presumido, quando você comprou essa impressora, sequer crédito você tomou. Você vai alugando ela ali durante o tempo, sendo lucro presumido, você não tem direito a crédito de nada e você vai pagando PIS e COFINS ao longo da vida. E lá no momento da venda, você tem apenas o recolhimento do ganho de capital, que evidentemente você teria sobre essa venda. Então, muda a forma de você, inclusive de você precificar aí o teu serviço, tá? E aí, falei de impressora, a mesma regra se aplica ao toner. A compra, há direito ao crédito integral. Isso a gente está falando num ambiente já de implantação plena, tá, gente? Ô, Mafris, eu vou aproveitar então que a Márcia Ribeiro fez essa pergunta aí, Uhum. de comprar na Lelo. Eu vou abrir um parêntese aqui, depois a gente termina com as demais perguntas, acho que já não tem mais muitas. Eu vou falar da campanha que está acontecendo, que a Lelo te leva para o Caribe, tá? É, eu vou deixar até o contato dos nossos consultores de venda aqui depois, mas se a Márcia Ribeiro, por exemplo, ainda não comprou da Lelo, ela também tem a oportunidade de ganhar, tá? A Lelo Te Leva para o Caribe é uma campanha que começou dia 1º de agosto de 25 e vai até dia 31 de março. Se ela ainda não é cliente, viu, Marcia?
ela pode comprar, e como são 5 categorias, né? E a gente divide essas categorias por faturamento, ela pode entrar na categoria New Member, tá? Então, eu vou deixar o WhatsApp aqui, o link do WhatsApp do pessoal do comercial. Eles já sabem exatamente como que funciona, como que está cada cliente, cada revenda aí, que categoria que eles estão sendo enquadrados e quanto que falta para eles atingirem lá para poder participar, para ganhar essa viagem. A viagem, como a campanha chama Lelo Te Leva para o Caribe, é uma viagem para o Caribe que vai acontecer em maio do ano que vem. Então, todo mundo que está aqui, muito provavelmente, pode ser contemplado, tá? São 8 vagas, né? Precisa entender direitinho como que funciona. Então, deixei aqui o link agora do WhatsApp do. Deixa eu ver, deixei não. Agora foi. Do WhatsApp dos consultores de venda. Então, podem clicar, podem perguntar para eles, falar, olha, eu sou a revenda tal, vê aí quanto que eu já comprei, qual que é a minha meta, quanto que eu preciso chegar aí para concorrer a isso, tá bom? E podem fazer perguntas com relação a isso também, posteriormente, mas vamos para a próxima pergunta, então, que Ô, é, ô, Ruiz, eu diga. posso voltar na pergunta do Ricardo? Enquanto você falou ali, ficou a questão do Airbnb em suspensa, que eu fui ler a lei complementar. Ah, É o artigo legal. 253, tá, Ricardo? Que fala que a locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel, que eu estou lendo, residencial por contribuinte sujeito ao regime regular de IBS e CBS, com período não superior a 90 dias ininterruptos, serão tributados de acordo com a mesma regra aplicáveis aos serviços de hotelaria previsto na seção 2 do capítulo 7 do título 5 desse livro, com redução de 40%. Aqui no artigo 253, tá, Ricardo? A gente está falando, a gente não, o legislador está falando de bem imóvel residencial. Aí precisa ver aqui no teu caso específico, né? Porque acredito que você fala que é estúdio para podcast, alguma coisa Não, o estúdio, ele específica. faz locação de estúdio em Airbnb. É, não é imóvel, não é residencial, né? Não é residencial. Entendo que pode ser questionável se aplica ou não esse enquadramento como hotelaria, tá? Mas podemos voltar, desculpa, a tua pergunta, Luiz. Só não quis deixar o Ricardo aqui sem a parte da lei que trata sobre o tema. Não, é legal, eu peguei esse gancho dela porque não sei se ela já comprou ou não, depois ela pode até deixar aqui embaixo, mas eu achei importante para falar da campanha aí que está acontecendo. De repente ela é uma das contempladas. Sim. Legal. Pô, O viagem para o Célio, Caribe? Até, para até o Jamaica, contador, até o contador gostaria de ganhar uma viagem para o Caribe, meus amigos. merece. Vamos lá. O Célio pergunta aqui se já falou sobre mudança do documento fiscal. A Sim, gente já falou falamos. disso em algum momento, né? Falamos. O próximo. Nota fiscal, essa é do Ricardo Cavalotti também. Nota fiscal de transferência será tributada? Não, não. Muito bom. Operação não onerosa, via de regra, não. Tá? Aí o Célio, ele deixa 3 perguntas aqui, ó. Primeira, você sugere estruturar uma equipe, uma ou 2 pessoas para acompanhar a apuração, assistida diariamente, complexo ou não complexo? Entendeu a pergunta? Ter duas pessoas para acompanhar a apuração assistida, ah, depende de empresa para empresa, né? Acho que teria que ter um movimento bem grande, né, para você ter duas pessoas ali dedicadas, e as empresas vão acabar se achando uma melhor forma de operacionalizar. Mas a ideia, eu diria que a ideia é exatamente a oposta, né, de não ser tão complexo, né? À medida que se automatiza, eu acho que a ideia ela é uma ideia de ser mais fluido, de ser as empresas tenham mais tempo para concentrar naquilo que é o cerne do que fazem. A segunda pergunta dele é: já temos o documento fiscal para locação ou vai ser um serviço mesmo? Ou um serviço mesmo? Foi isso que falamos aqui longamente na nossa live. Ainda não temos esse documento, tá? Tudo leva a crer que será uma nota fiscal de serviço eletrônica,
né? Mas ainda isso não está oficializado, até por isso que o próprio, citei aqui, né, o próprio senhor Marcos Flores, que é o gerente de projeto de implantação da reforma tributária, cita da possibilidade de nós, do setor de locação de bens móveis, entrarmos nesse ambiente de teste um pouquinho mais para frente. Não, não, não significa com isso um adiamento da reforma tributária, tá? Não, não é isso, tá? E aí ele completa aqui, sendo de serviço, qual a classificação tributária para ser usado, se já Tem, existe? tem, tem uma NBS para isso. Por incrível que pareça, já tem uma NBS para isso, tá? Então, tudo leva a crer que será uma nota fiscal de serviço, porque já tem uma NBS, né? Tá, vamos ver a próxima aqui. Tem outra? Antônia Raíssa Souza pergunta: já temos algum tipo de documento fiscal para as empresas de locação? Vai ser apenas nota fiscal de serviço? Acho que o MAP já acabou de responder É. isso. É, Ruiz, eu gostaria de pensar uma pergunta aqui do Alex. Eu Ele. tava lendo ela agora. Pô, eu achei Manda interessante ver. essa pergunta. Eu achei interessante essa pergunta, porque assim, Quer ler? Quer por- ler ela? se você pode, Eu Marcelo, vou- reformular aí. o Alex Unitec. da Unitec, né? Ele pergunta, aproveitando o assunto sobre empresas no Simples, com relação à fatura de locação, as empresas do Simples poderão continuar em 2026 a emitir faturas ou deverá seguir para notas de serviço? Que Que tudo tudo indica. indica. Realmente, Alex, a tua leitura está correta, que tudo indica, né? Não é oficial, mas tudo indica que vai ser uma nota fiscal de serviço. E não, a empresa do Simples Nacional não tem essa opção de poder continuar emitindo uma fatura, mesmo que, olha só, mesmo que ela opte por não fazer a apuração por fora do DAS, tá? Por fora do DAS. Ah, lá na frente eu vou fazer essa apuração por fora do DAS. Aliás, dentro do DAS, melhor dizendo, eu vou fazer essa apuração dentro do DAS. Ela não tem essa opção. Se quando convergir para um ambiente de nota fiscal eletrônica, de documento fiscal eletrônico, a empresa do Simples Nacional também terá que aderir. Tá? Bom, a próxima pergunta é do Gleber. Somos uma empresa do Simples que só realiza locação de impressoras em Brasília. Como ficará o uso dos toners nos equipamentos locados? Acho que é isso. Não sei se eu entendi a pergunta dele, mas isso é um insumo. Ele, quando compra esse toner, ele vai ter direito ao crédito, tá, Gleber? Então, quando você comprar o toner, você vai ter direito ao crédito. Como esse é um insumo utilizado no teu serviço, quando você tem o valor da locação, isso pensando num ambiente já de plenitude da reforma tributária, você vai ter lá o valor de locação de 100 por mês, então você vai ter que tributar esse 100, e aí você utilizou ali alguma coisa de toner, utilizou 20 de toner, em cima desses 20 que você comprou, no momento que você comprou, você vai ter direito também ao teu crédito de IBS-CBS, pensando nessa não cumulatividade plena. Espero ter respondido a tua pergunta. Se não foi isso, por favor, você pode mandar no chat aí. Próxima do João Paulo. Bom dia, João Paulo. Pegando o embalo sobre a locação, como ficarão os campos na emissão de nota para nota de locação, no caso, impressoras, ele deixa entre parênteses, né? Boa pergunta, João. Não sei, à medida que a gente ainda não tem a nota, nós não temos aí a definição da nota, mas acredito que vamos ter que destacar a NBS, que é isso, e uma descrição dessa operação, né? Não vou nem falar desse serviço, mas dessa operação. Tá? Cernil não é costa venezuelana, a gente vai para Jamaica, então. Ô, E aí tem uma pergunta do Dioclésio. Quando na venda o valor sai total na nota fiscal? opa, Deoclésio. Boa pergunta do Deoclésio, porque assim, é importante a gente falar que em 2026
E aí, já pensando nas empresas que emitem nota fiscal modelo 55, que são aquelas que já estão com isso parametrizado, né, ou pelo menos parametrizável, né? Esse valor de IBS e CBS destacado de 0,1 e 0,9, 0,1 para IBS, 0,9 para CBS, ele não vai contar no valor total da nota, evidentemente, porque ele não vai somar no valor total da nota, porque não vai ter recolhimento para ele. Então, senão não faria sentido, o teu cliente iria ter que pagar o valor de um produto o valor de um tributo que, na verdade, você não vai fazer o recolhimento. Então, no ano de 2026, esse recolhimento, esses campos não estarão somando no total da nota. A partir de um momento, na plenitude da reforma, quando isso já tiver sendo efetivamente recolhido, aí sim, o valor de IBS e CBS, por serem tributos por fora, eles somarão ao valor da nota. Muito parecido ao que é o IPI hoje. Então, o IPI, então você tem um produto de 100 com 5 de IPI, então tá lá, produto 100 mais 5 de IPI, 105. Vai ser a mesma coisa em relação ao IBS e CBS. 100 de produto mais 5, no nosso exemplo aqui de IBS e CBS, total da nota fiscal 105, tá? Então, Dioclésio, espero que tenha. Eu acho que você fez um complemento da sua pergunta aqui embaixo, né? Quando você fala, é, além do valor da mercadoria, vai ter o valor do imposto, vem tudo na nota fiscal quando gero. Essa é a pergunta que ele faz. Ele completou a primeira, né? Ele embaixo É ele isso, responde que é isso acredito mesmo. que tenha sido realmente isso. Aí a gente vai encerrar por aqui. Eu vou fazer essa última pergunta da Elisa. E aí, eu acho legal, Mafra, depois você deixa o seu contato aqui, né? Porque aí você tira as dúvidas, as próximas aí, ou as que surgirem depois daqui, né? A gente não sabe, mas é importante você deixar o seu contato aí para o pessoal ter. Eu mandei no chat o meu e-mail, Ótimo, tá aí. tá? Então, gente, fique à vontade, né? Qualquer dúvida, por favor. mafris@grupomcr.com. A última Isso. pergunta da Elisa, então. Notas de envio de mercadoria de locação para cliente dentro e fora do estado, ou transferência de mercadoria entre filiais, também será destacado IBS e CBS, correto? Já podemos fazer os testes? Essa é a pergunta da Elisa. A pergunta da Elisa, acho que a gente já tinha respondido ela É, no momento que é uma parecida, né? Mas IBS e CBS, eles só vão incidir em operação onerosa, tá? E aí foi muito bom o legislador o legislador complementar, quando criou a Lei Complementar 214, ele fez questão de definir isso, né? Que essas operações, via de regra, serão operações onerosas. A gente tem operação não onerosa, que também gera IBS, CBS, mas são exceções das exceções, algumas doações a gente vai ver especificamente ali. Então, via de regra, operações onerosas. Nesse caso aí, a operação com transferência não está no campo de incidência de IBS e CBS. Isso foi por isso que eu estou falando que o legislador complementar fez questão de frisar bem isso, porque na lei complementar deixava isso um pouco mais aberto, e isso não foi por acaso, né? Então, existe até uma base constitucional se quisesse ser tributada, mas como a própria emenda constitucional falou que a lei complementar disciplinaria sobre isso, a lei complementar veio disciplinando que não é tributada essas operações de remessa, de transferência, etc. muito bom. Eu acho que é isso. Conteúdo rico, né? É, Só para responder uma pergunta do Dioclésio aqui, eu acabei respondendo, eu escrevi para ele lá, mas eu acho que vale para todo mundo. Quem não assistiu o primeiro que a gente fez sobre reforma tributária do mês passado, eu vou deixar aqui, não saiam desse grupo do Teams, que ele fica formado. Eu vou deixar o link do YouTube, como eu já deixei lá em cima, tá? Na pergunta que ele fez, do primeiro. Então fala muita coisa do que a gente não falou aqui hoje, do que o Marcos falou e o Fernando falaram aqui hoje. Fala naquele primeiro. Ainda tem dúvida? Chama o Marfris. Ele está, tenho certeza que ele está aí à disposição para atender todo mundo, né, Marfris? Sem dúvida. Campanha
Quem não conheceu a campanha, quem já está participando, quem ainda não está, chama o pessoal, chama o seu consultor de vendas no link que eu deixei ali em cima. Lembrando que mês que vem vamos falar sobre impressoras Brother, tá? Não só equipamento, mas vamos falar sobre TCO e ROI, o retorno sobre o investimento dessa marca, tá bom? Obrigado, Mafris, mais uma vez. Obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora aprendendo. Vai vir mais uma pergunta aqui, do João Paulo, mas a gente responde depois, tá, João Paulo? A gente vai encerrar aqui, senão fica muito extenso, mas a gente manda essa resposta aí depois. Pessoal, obrigado. Mafris, por favor, Fernando, deixe suas considerações aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, pelas dúvidas, pela interação. E no que precisar, estamos aqui, sempre à disposição. Agradeço. Maravilha, Ruiz. Obrigado por mais uma vez a oportunidade de falarmos aqui com o teu público, público seleto, né? Sobretudo, É, obrigado pela parceria aí de quase uma década já com a Lelo. Permanecemos aqui à disposição. beleza, então, pessoal, muito obrigado. Vai ter esse link no YouTube. Quem tiver dúvida ainda pode assistir lá e eu vou mandando tudo por aqui, tá bom? Forte abraço a todo mundo. Até a próxima.